Bom, pessoal, meu nome é Carlos Lamarque e eu sou monitor da disciplina de Introdução à Programação e de Algoritmos e Programação. E vamos para mais um exercício. Esse é o exercício de número 13. Nele, nós vamos tratar de strings. E ele pede que você faça um código que receba 3 strings, a string A, a string B e a string C. E retorne uma quarta string D, formada pela substituição de todas as ocorrências da string B pela string C. Já vou fazer uma ressalva aqui de que esse exercício, para ficar menos complexo, acabei criando algumas especificações, as quais vão tornar ele um pouco mais fácil de implementar. Então, para explicar direito, temos aqui a string A, abra a porta para entrar, para descansar calmamente. A string B, ela vai ter um espaço aqui e um para, por exemplo. E aí eu quero que substitua esse espaço e para sempre pela string C, que é espaço e tente. A saída vai ficar abra a porta e tente entrar e tente descansar calmamente. Passando para frente, temos as especificações. Os tamanhos das strings. Temos aqui que a string A vai ter um tamanho máximo de 100 caracteres, a string B de 10 caracteres, a string C de 10 caracteres e a string D de 200. Por que a string D tem 200? Simplesmente pelo fato de que a string C ou a string B pode ter, vamos falar, 2 ou 3 caracteres, enquanto a string C tem 10 caracteres. E a string A tinha, vamos imaginar, 100 caracteres fechadinhos. Então, a substituição da B pela C poderia dar um estouro no vetor. Então, acabei colocando 200 para evitar que aconteça esse estouro. Temos aqui outra ressalva, né, outra especificação, que a string A ela representa uma frase com a presença de ao menos um espaço, sendo que essa não pode começar com espaço. Então, vocês podem ver que ela não começa com espaço e ela possui espaço entre as palavras. A outra ressalva é que a string B representa uma palavra, então ela é uma palavra, não é uma palavra dentro de outra, e deve ter um espaço no início. Então, esse espaço da string B é obrigatório. Esse espaço poderia ser espaço porta, poderia ser espaço entrar. Então, é obrigatório ter esse espaço na string B. E a string C não precisa ter espaço. Coloquei aqui para que tenha sentido a frase, mas já vou falando logo que essa substituição não necessariamente precisa ter sentido. Vocês podem ver que se eu não colocar o espaço aqui na C, vai ficar abra a porta aí, tente, sem o espaço, vai ficar porta aí. E vai ficar entrare. Como exemplo, na verdade vou mostrar mais para frente isso. Enfim, essas são as especificações. Vou dar um tempo para vocês tentarem fazer, pensarem sobre o problema ou algo do tipo. E já esperando que vocês tenham pausado o vídeo, vou continuar. Vamos falar aqui que são 3 entradas de tipo string e eu vou mostrar em duas formas, que é a forma sem e a string.h, a biblioteca, e com a string.h. Primeiramente, começando sem. Vamos começar aqui, hashtag include stdio.h para a declaração da biblioteca stdio.h. Aqui, int main, a abertura da função principal. E temos aqui nessa parte a declaração das variáveis. Vocês podem ver que eu estou declarando aqui 4 variáveis do tipo string, 4 vetores de caracteres. E vou dar uma chamada para o tamanho dos vetores. Lá atrás, eu mostrei que eu queria um espaço, por exemplo, na string A de 100 caracteres. Mas aqui está 101. Por que 101? Porque ao final de todo vetor de caracteres, ou seja, todo string, vai ter o caractere barra invertida 0, que na linguagem C, todo caractere é lógico. E o barra invertida 0 é o único caractere falso, porque ele vai corresponder ao 0 na tabela ASCII 2. Então, ele considera que esse barra invertida 0 é o último caractere
de toda string para conseguir determinar o tamanho da string. Por isso eu coloquei 101. Se eu quero um espaço de 100 caracteres, eu preciso ter 100 caracteres, 100 espaços disponíveis e um último para o barra invertida zero. Por isso 201, por isso 11, por isso 11, por isso 101. Aqui abaixo a declaração de variáveis inteiras, como exemplo, aqui para o tamanho A, para o tamanho de B e para o tamanho de C. Vou demonstrar três formas de mostrar o tamanho sem a biblioteca string.h. Vocês podem ver que o tamanho de A já está inicializado igual a zero, o tamanho de C também inicializado igual a zero. E aqui variáveis contadoras para conseguir percorrer os vetores. E uma variável auxiliar que vai me ajudar na implementação mais para frente. Abaixo, vamos ter a leitura das strings. Printf string A para apresentar na saída padrão e o scanf para a leitura. Nesse scanf, normalmente teria um porcentagem S, mas para evitar alguns erros, temos esses colchetes circunflexo barra invertida N, porque isso aqui está dizendo para ele ler o conteúdo digitado até o barra invertida N, que seria o Enter, e colocando na string A. E abaixo temos o setBuf std null. Por quê? Tudo que é digitado, ele fica em uma área da memória. E essa área da memória vai sendo consumida pelas funções de entrada formatada. O que ocorre é que às vezes pode sobrar algum resquício de algo que não foi consumido e que não é uma entrada esperada. E aí o setBuf ele vai limpar esse conteúdo, vai limpar essa área e vai ocorrer a necessidade do usuário colocar algum valor. No caso, por exemplo, nesse UltraScanf aqui. E não vai ter nenhum lixo ou algo do tipo para substituir esse scanf nessa parte. Ou seja, evita erros do setBuf. É sempre bom colocar ele quando está fazendo alguma leitura de string ou até de caractere. Passando para a próxima, temos aqui as declarações dos tamanhos das strings. Após a leitura de todas essas aqui, na string A, string B e string C, o primeiro vou declarar o tamanho da string A. Temos enquanto a string A for diferente de barra invertida zero, ele vai somando mais um no tamanho A. Lembrando aqui que eu poderia simplesmente tirar essas chaves, porque só tem uma linha abaixo do while, e o while consideraria essa linha dentro dele. Então não precisaria ter outras chaves. Outra declaração que poderia ter aqui dentro é que enquanto ele for verdadeiro, a gente sabe que enquanto ele for verdadeiro, ou seja, enquanto o caractere dentro dele for diferente de barra invertida zero, ele vai acrescentando mais um. O que é que nós poderíamos fazer? Poderíamos só deixar strA tamanho A aqui dentro, que aí, enquanto ele for verdadeiro, ele vai ficar entrando dentro do while, e quando ele chegasse no caractere barra invertida zero, aqui dentro, ele seria considerado falso e ele sairia do while. Abaixo aqui, a declaração do for. Né? Temos aqui for, tamanho B, vai inicializar como zero. Aqui temos, enquanto a string B for diferente de barra invertida zero, o tamanho B vai adicionando mais um no contador. Vocês podem ver que eu também poderia fazer aqui, tirar esse diferente de barra invertida zero e só deixar str também. Abaixo, outro tipo de declaração. O while, nós vamos utilizar o strc e o próprio tamanho C++. Aqui ele vai ficar acrescentando, 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 até que strc seja igual ao barra invertida zero. Quando for barra invertida zero, ele vai sair do while. Nessa parte, eu começo a manipulação dos vetores, inicializando já o contador A e o contador D como zero, para eles irem para os primeiros elementos, né, para o primeiro elemento de cada um, no caso. Enquanto o contador de A for menor do que o tamanho de A, o contador de A vai acrescentar mais um e o contador de D vai acrescentar mais um. Abaixo desse for, dentro das suas chaves, temos o primeiro comando, que é string D na posição contador D, vai ser igual a string A na posição contador A. Então, se pegarmos o exemplo lá do começo, vocês podem ver que a primeira posição, que seria 0,
ele ia copiar para a primeira posição de D, que é 0 também, no computador, os contadores. Um exemplo para mostrar, para falar, não um exemplo, mas uma ressalva, né? É que os caracteres, não, as posições das strings, dos vetores em geral, na verdade, na linguagem C, elas vão sempre começar no zero. Então, o vetor de tamanho 5, as posições dele são 0, 1, 2, 3, 4. Ou seja, 5 posições, mas como começa no zero, ele vai ter 4 até a quarta, até 4, né? De 0 até 4. Então, se forem ver aqui, ele vai estar na primeira posição de cada um. Abaixo, ele tem um if STRA na posição cotear for igual a espaço, ou seja, um espaçozinho que tiver. Então, eu já assumi que toda vez que ele chegar em um espaço, ele vai checar se aquela palavra, ele vai fazer a checagem se aquela palavra é igual à palavra da string B. Então, chegou no espaço, ele vem aqui abaixo, coloca na variável aux o contador de A, ou seja, a posição que está o A. Por que eu fiz isso? Para que eu não mexa no contador A. Eu vou mexer na variável auxiliar, que vai ter o mesmo conteúdo, mas quando eu sair desse if, a posição de A vai continuar do mesmo jeito. Então, temos for aux igual a cont A, cont B igual a 0. Já inicializando o contador de B igual a 0. Enquanto o cont B, o contador de B, for menor do que o tamanho de B, o aux vai acrescentar mais 1 e o contador de B vai acrescentar mais 1. Abaixo vamos fazer a checagem se a palavra que está dentro da string A vai ser igual à palavra do conteúdo da string B. Como é que eu faço isso? Analisando caractere por caractere. Então, enquanto esse for está girando, nós vamos checar se tal caractere da string A na posição aux, que inicializou na cont A, vai ser diferente do caractere na posição da string B na posição cont B. Por quê? Porque se ele for diferente, eu vou utilizar o contador de B como uma flag e colocar o valor de -1 dentro dele e vou dar o break. Porque se for diferente, eu já sei que ali não é a palavra na string B e eu posso simplesmente continuar. Dando break, ele vai sair desse for e ele vai colocar cont B igual a -1. Quando o cont B for igual a -1, ele vai passar direto desse if. Esse if aqui, ele é uma flag. Ele está utilizando a cont B como uma flag, e quando ele passa direto, ele não vai fazer a substituição da palavra. Porém, se ele for diferente de -1, nós sabemos que ele considerou a string B igual àquela parte da string A. Então, vamos fazer a substituição aqui embaixo, inicializando o cont C como 0, pegando ou fazendo a análise enquanto cont C for menor que tamanho C, para percorrer a string C, e adicionando mais um na string C e na string D, assim copiando caractere por caractere da string C na string D. Aqui abaixo, vocês podem perceber que a string D vai somando um por um, mas o contador de A ele não vai. No caso, o contador de D vai substituindo, ou vai adicionando. E o contador de A ele não adiciona nada em nenhum momento. Então temos aqui que adicionar cont B -1. O que acontece? Cont B, por causa do espaço, ele vai ter 5 casas. Mas já vamos estar em certa posição de espaço naquele momento. Então só precisamos adicionar 4 casas para ele ficar retinho com essa parte do for de adição. Porque ao sair daqui, desse momento, se fossem 5 casas, ele iria para certa posição e adicionaria mais um, causando um erro no código. Então temos que tirar -1 para que quando adicionar aqui, ele ficar na parte de outro espaço, digamos assim, quando tiver outro espaço. E aí o código dá certo. E o cont D, menos igual a 2, ele vai tirar 2 do contador de D, simplesmente para conseguir igualar com o contador de A. Assim, finalizando o código, apresentando na saída padrão a string D e um return 0, por causa do int main. Agora vindo aqui para o online GDB, vocês podem ver o código inteiro aqui, formatado.
E agora a apresentação do exemplo, né? No começo temos aqui, abra a porta para entrar para descansar. Ia ter um calmamente no final, mas vou deixar só descansar mesmo. O espaço no para, espaço e para, na string D, B. E a string C eu vou colocar espaço e tente. Vou apertar Enter aqui, abra a porta e tente entrar e tente descansar. Se eu tirar o espaço do itente, colocar aqui para, espaço para, e não colocar o itente com espaço, vocês podem ver que fica abra a porta e abra a porta e tente entrar e tente descansar. Isso daqui não faz sentido, mas ele está fazendo a substituição do espaço para pelo itente. E é isso que a questão quer. Ela não quer que faça sentido, não precisa necessariamente fazer sentido a frase nessa questão, e sim sua substituição. Então, tudo certo. Agora, com a string.h. Aqui temos pequenas mudanças, diferenças, né, do código anterior, pelo menos nessa primeira parte. Seria somente a inclusão da biblioteca string.h e a inclusão dessa string straux de tamanho 11, que vai nos ajudar a manipular os vetores. Lembrando que a biblioteca string.h vai adicionar funções para manipulação de strings. Seguindo adiante, temos outra diferença, que seria na declaração do tamanho. No código anterior, eu utilizei o while e o for para conseguir chegar no tamanho das strings. Nessa daqui não preciso, pois temos essa função strlen da biblioteca string.h, que retorna o tamanho da string. Então, o tamanho A vai receber o tamanho da string A, o B da string B e o C da string C. Seguindo adiante, temos o início da manipulação das strings. Mesma coisa anteriormente, contador de A igual a 0, contador de D igual a 0, enquanto o contador de A for menor do que o tamanho de A, o contador de A vai acrescentar mais 1 e o D acrescentar mais 1. Abaixo temos strd cont D na posição cont D igual a stra na posição cont A. Mesma coisa do outro código. Aqui também, a mesma coisa do outro código. Quando ele vai entrar no espaço, ele vai analisar a palavra, a string. Nessa parte que vai começar as mudanças mesmo. Temos esse for que vai colocar o conteúdo após esse espaço dentro da string aux. O que acontece? O que está acontecendo aqui? Aux igual a 0, a variável para andar o vetor aux, a string aux. Enquanto aux for menor do que o tamanho B, por quê? Porque eu não preciso analisar mais do que isso. Eu tenho que ter, pelo menos nesse código, eu tenho que ter exatamente o tamanho de B para conseguir comparar a variável aux com a string aux com a string B. Então, até o tamanho de B, aux mais mais. Aux, vocês podem ver, quando ele iniciar, quando ele for igual a 0, ele vai para a primeira posição dele, que vai ser igual à posição cont A mais 0. Ou seja, a posição cont A, que no início será espaço. Então, quando o aux for 1, vai ser espaço mais 1. Cont A mais 1, espaço mais 1. É isso. Até ele copiar até o final da string A. Até o final, no caso, do tamanho, né? Do tamanho de B. Porém, para transformar esse straux em string em si mesmo e delimitar um tamanho para ele, vamos colocar aqui straux, que no final desse for, quando ele for sair, antes dele sair, ele pula a última parte do tamanho de B aqui, ele vai vir aqui e acrescentar mais 1 no aux. Então, o que sai é o tamanho de aux mais 1 aqui, que vai ser no caso que eu vou colocar o barra invertida 0 nele, indicando o final da string aux. Nessa parte de baixo, eu vou utilizar o strcmp, que é o strCompare, uma função que vai comparar a primeira string com a segunda string e retornar um valor 0 se as strings forem iguais e um valor diferente de 0 se as strings forem diferentes. Outra forma de demonstrar nesse if aqui é que eu poderia retirar esse igual a 0 e colocar uma negação aqui. Colocando essa negação, se as duas fossem iguais, iria dar 0, falso, e aí a negação daria verdadeiro, fazendo com que o if entrasse, e assim por diante. Dentro desse if,
ele está assumindo que as duas são iguais, ele vai colocar um barra invertida zero em certa posição, nessa certa posição da string D. Por que ele está fazendo isso? Para evitar com que ocorra alguma adição de lixo, né, graças ao strcat. Porque o strcat ele vai concatenar, ele vai juntar a string C no final da string D. Então, já considerando que essa parte da string D seja barra invertida zero, ele vai simplesmente adicionar a string C na D e não vai dar nenhum problema. Ele não vai colocar um lixo antes da string C. E aqui, essa parte do conte D e do conte A é simplesmente para ajustar os contadores nas posições certas. Então, ele vai adicionar o tamanho da string de C no contador de D e o tamanho da string de B no contador de A. Esses menos 1 aqui são por causa desses dois contadores que vão acontecer aqui. Eles saem, quando eles saírem, eles vão adicionar mais 2 aqui e depois vão voltar. E aí daria errado o resultado final, então colocando esses menos 1 aqui, eles vão ajustar nas posições certas. E depois, somente apresentar a string D na saída padrão e retornar zero como na função principal. Indo agora para o GDB Online, os códigos. Tá aqui, deixa eu aproximar um pouquinho. Está aqui o código para vocês verem tudo certinho. E agora eu vou rodar. Vamos ver se está dando tudo certo. Abra a porta para entrar, para descansar calmamente. A primeira frase lá do começo. Para. E eu vou deixar sem espaço. E tente. Vocês podem ver que fica abra a porta e tente entrar e tente descansar calmamente. Poderia botar com o espaço lá. Abra a porta para entrar, para descansar calmamente. Espaço para, espaço, espaço e tente. Deu 2 espaços aqui nessa declaração, mas vocês podem ver que o espaço ele também está contando bem aqui. E no caso seria isso, em geral, o código. Vocês podem ver que eu utilizei muitas exceções, muitas especificações no caso, para tornar esse problema um pouco mais simples, mas seria muito legal vocês tentarem, né, como desafio, fazer sim essas especificações, ou seja, sem necessariamente você precisar um espaço antes do B, ou então sem precisar com que a string A não tenha espaço no começo, essas coisas. Todas as especificações que eu coloquei, no caso, vocês retirarem elas e tentarem sem. É isso. Valeu.